Fala galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Hoje o que a gente vai criar vai ser exatamente isso que você está vendo, é um ícone de hambúrguer, tá? É um ícone de hambúrguer, famoso ícone de hambúrguer que é utilizado em menu de interfaces. Você clica, o hambúrguer se transforma num X e você clica novamente, o X se torna no hambúrguer. É uma parada bem simples, tá? Não é nada de outro mundo, porém eu vou colocar um pouco mais de magia nessa transformação do ícone através de alguns conceitos de timing, de spacing, aplicando overshoot. Então você deve estar percebendo que a parada não simplesmente se transforma de um ícone para o outro, como tem ali um movimento bastante orgânico. Tá vendo aqui essas curvas, né? No nosso editor gráfico. Pode estar te assustando um pouquinho, mas pode ficar tranquilo que isso aqui é bem tranquilo, bem fácil. É óbvio que quem fez parte da primeira turma do nosso curso de UX Motion Design já vai saber fazer isso aqui com os pés nas costas, tá ligado? Se você quiser fazer parte da nossa segunda turma do UX Motion Design, eu vou colocar um link aqui embaixo e lá dentro do site que vai abrir, você pode fazer parte da lista de e-mail, e essa lista de e-mail que a gente tem dos alunos interessados aí em UX Motion Design, a gente vai mandar de primeira mão quando vai ser a nossa segunda turma, beleza? Então vamos com tudo. Primeiramente, eu não vou nem abrir um novo projeto, vamos abrir uma nova composição, Composition, New Composition. Vou fazer uma parada quadradinha, então 1920 por 1920. Vou fazer em 60 FPS, porque eu gosto muito de animar microinterações em 60 FPS. É basicamente isso. Bota 10 segundos, mas vai ser bem menos, mas eu gosto de botar, né, eu gosto de pecar pelo excesso, tá ligado? Então vamos pegar aqui um pouco mais de espaço, vamos começar a brincadeira. Primeiramente, o famoso BG. Eu vou fazer um BG aqui amarelinho, tá? Você pode fazer a cor que você quiser, meu parceiro. Eu fiz um amarelinho aqui, meio mostarda, né? A primeira coisa é desenhar o nosso hambúrguer. Para desenhar o nosso hambúrguer, vamos pegar aqui o Round Rectangle Tool e chegando pertinho aqui, ó, faz uma parada mais ou menos assim. Deixa eu pensar aqui, acho que mais ou menos assim fica legal. E muda ele para branco. Depois de ter feito isso, Ctrl Home para centralizar. E agora vamos renomear para barra 01. Lembrando também que o primeiro shape a gente vai renomear para BG. E aí você vai duplicar duas vezes. Tum, tum. A gente vai ter a barra 01, bota as 2 embaixo e a 3 embaixo. E agora a gente vai organizar para ficar uma barrinha em cima, outra embaixo e outra embaixo. Lembrando que a gente tem que distanciar essas barrinhas igualmente, tá? Então a distância da primeira para a segunda tem que ser igual da distância da segunda para a terceira. Então você pode fazer de duas formas. Ou você utiliza a própria barra como uma maneira de distanciar, ou seja, a distância vai ser exatamente da barra, ou então você pode fazer simplesmente dando um zoom out aqui, aí pega o primeiro, aí tipo 1, 2 com shift pressionado, né? 1, 2, 3, 4, 5, e aí o 3, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Você pode fazer assim. Eu gosto dessa forma que é mais rápido. Então aqui tem o nosso ícone de hambúrguer. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma animação bem simples, só com easy ali e tal, bem simples, transformando esse ícone num X e depois no X no hambúrguer. E depois da gente fazer essa animação mais simples, a gente vai dar uma elaborada, tá? Então vamos dar um zoom aqui na nossa linha do tempo, até chegar em mais ou menos aqui. Então vamos pensar aqui, cara, em mais ou menos 1 segundo, eu quero começar a nossa animação. E aí você tem que pensar o seguinte, como eu posso transformar essas três barrinhas num X? E aí vai da sua criatividade. O que eu pensei assim, de uma forma bem simples, se você pegar uma barrinha dessa aqui, apertar R, colocar 45, né? Aí duplicar e botar menos 45, você vai fazer um X. Então a gente pode exatamente explorar essa possibilidade. Eu posso fazer com que essa barrinha daqui rotacione 45, essa de baixo menos 45, e as duas vão para o centro formando X, tá? Então vamos fazer isso? Eu vou apertar R na barrinha 1, colocar um keyframe de rotação, vou apertar Shift P para aparecer a propriedade de posição e também colocar um keyframe de posição. Já vou dar F9 em ambas, Shift Page Down 1, 2 para pular 20 frames, e aí a gente vai botar na rotação 45, beleza? E a posição você vai fazer o seguinte, aperta V, como essa barrinha aqui está perfeitamente centralizada, você vai simplesmente clicar e arrastar esse shape daqui, essa barrinha 01, com Ctrl pressionado até dar snapping aqui no meio, beleza? Então você vê, ó, que ela rotaciona e vai para baixo. Eu vou até selecionar novamente da F9,
aqui, ó. Tum. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa com a barra 03. Vou apertar R e Shift P. Botar keyframe em ambas. Aqui, 20 frames depois, ao invés de ser mais 45, vamos botar menos 45. E aperta V, essa posição vai aqui para o meio, com Ctrl pressionado. Seleciona todo mundo, F9. Então aqui, ó. Eles acabaram de virar um X, ó. Beleza? E aí você pode estar se perguntando, tá, e o que eu vou fazer com a barrinha do meio? Cara, a barrinha do meio, nem sempre você precisa fazer uma animação rebuscada, rotacionar e se movimentar. Então você pode simplesmente pegar e botar uma opacidade. Tá? Então tira a opacidade dela. Pronto, tchau. Olha lá, tum, tum. Beleza? Então se você olhar, tá bem simples. E vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer a volta. Chegando aqui em 2 segundos, clicou X. Aí eu vou clicar novamente, mais ou menos em 2 segundos. A gente pode fazer exatamente o que a gente fez na animação de entrada, porém revertendo os keyframes. Então eu vou pegar todo mundo aqui da barra 01, ó, Ctrl C, Ctrl V, botão direito, Keyframe Assistance, Time Reverse. Ou seja, eu reverti aqui a ordem dos keyframes. Então copio também aqui da barra 02, Ctrl C, Ctrl V, inverto a ordem delas. Ctrl C, Ctrl V na barra 03 aqui, também mesma coisa. Tá? Então você vê que se transformou em X e agora voltou a ser um hambúrguer. Se você for amador, você vai deixar simplesmente assim. Tá? Porém, a gente é motion designer e, acima de tudo, o motion designer ele se preocupa com movimento. Você é um designer de movimento. Então você vai se preocupar com os mínimos detalhes do movimento. Então também o motion designer não é simplesmente aquele que abre todos os keyframes e sai colocando entrada e saída indiscriminadamente e tchau, tá ligado? Não, isso aí é coisa de amador também. O que você vai fazer, cara? Vamos pensar no movimento. Vamos fazer o movimento pensando nele. Então a primeira coisa que eu queria fazer é o seguinte. Quando o hambúrguer se torna no X, eu quero rotacionar todo mundo. 180 graus. Aí você pensa, pô, como é que eu vou fazer? Com um objeto nulo. Então, vou apertar Ctrl Alt Shift Y para inserir um objeto nulo. Como está tudo centralizado perfeitamente, eu não preciso fazer nada, porque o objeto nulo vai ser criado no centro. E aí vou pegar todo mundo, todas as barras, e fazer com que elas sejam filhas do objeto nulo. E aí esse objeto nulo, vou apertar R, coloco uma rotação, e vamos fazer uma rotação aqui de 180. Então, 20 frames depois, 180. Tá? Vou dar F9 nos dois. Então, olha só, que legal. Tá? Então, está começando a ter alguma coisa mais interessante. E aí, na volta, eu posso também simplesmente copiar e colar e reverter. Eu estou fazendo aqui uma animação muito simples, porém, você vai ver que depois que a gente aplicar um overshoot, vai ficar sensacional. Lembrando que no nosso curso de UX Motion Design tem um módulo inteiro só sobre microinteração. Acho que são quase 20 aulas só sobre microinteração. Então a gente fala de page loader, de switch, ícone de hambúrguer, que é outro estilo de ícone de hambúrguer que a gente faz, barra de pesquisa, menu, drop-down. A gente fala sobre várias microinterações só em um módulo. É um módulo gigantesco, tá ligado? Vamos então agora brincar, que é aí que vai entrar o poder do bom motion design. Vai fazer o seguinte, cara. Eu quero fazer um overshootzinho. Eu vou fazer primeiramente um overshoot na barra 01. Então, se a gente der um zoom aqui, pensa comigo. Vamos pensar o movimento. Ele está fazendo uma rotação de 0 até 45 graus, certo? Então, se a gente fizer, ao invés dele parar em 45 graus, a gente aplicar esse princípio do overshoot, que nada mais é do que o princípio que fala o seguinte: nada na realidade para repentinamente. Se você parar para analisar, de fato, acontece dessa forma. Se você pensar num carro que freia, assim que ele para, ele vai e volta. Se você pegar a sua mão e dar um soco, você vê que o soco não para, ele dá, né, um overshoot. Tudo à sua volta, a maioria das coisas, se não todas, não para repentinamente. Ele sempre tem um overshoot. Ele só para repentinamente se for um impacto em algum ambiente, em algum objeto parado, né? Em algum objeto ali concreto parado, ele causa um impacto. Mas mesmo assim ele bate e volta, então rola ali um bounce pelo menos. Pelo menos um bounce rola. Vamos então fazer um overshoot aqui. Se o princípio do overshoot é ele ir um pouco além para depois voltar, então eu quero fazer com que, ao invés de ele ir para 45 graus, ele vai para, por exemplo, 50 graus e depois volta para 45. Então, exatamente nesse keyframe, você dá Shift Page Down
duas vezes, por exemplo, dá Ctrl+C, Ctrl+V. Então esse é o keyframe final, volta para esse keyframe segundo aqui, e ao invés dele ir para 45, vamos fazer com que ele vá para 55 graus. Tá? Então, ó, você vê que ele vai e volta. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o objeto nulo por enquanto, aqui, ó, só para você ver. Olha lá. Tá? Então rolou um overshoot. Agora, não é simplesmente criar keyframes. A gente vai ter que brincar aqui com a nossa curva de interpolação para a gente dar exatamente essa ilusão de overshoot mais realista. Então, como é que funciona o overshoot? Ele começa acelerando, mas antes de parar, ele vai diminuindo a velocidade com o tempo. Então, bota, sei lá, uns 78. Então, ele... E também, depois que ele para, quando ele volta, nessa volta, ele volta com mais velocidade, ou seja, ele ganha velocidade mais rápido. Então aqui, o que você vai fazer? Você vai tirar um pouco da influência. E depois, quando ele para, ele vai desacelerando. Então a curva é mais ou menos assim. Tá? Crie com carinho essa curva de interpolação. Lembrando que interpolação nada mais é do que a curva gráfica de animação entre um keyframe e outro. Porque o termo interpolação às vezes assusta, né? Mas crie com carinho essa curva daqui, porque depois a gente vai copiar e colar nos outros keyframes. Então agora vamos fazer a mesma coisa com a rotação da barra 03. Então vou chegar aqui nesse terceiro keyframe, Ctrl+C, Ctrl+V no keyframe que está em menos 45. Vamos para o segundo keyframe e ao invés de ir para menos 45, ele vai de 0 para menos 45. Então o overshoot vai ser mais negativo ainda. Então a gente vai botar menos 55, por exemplo. Estou fazendo um overshoot de 10 graus. Tá? Então aqui, ó, tum. Tá começando a tomar forma, mas ainda não está nem perto do que a gente quer fazer. Eu, sinceramente, eu pegaria esses dois aqui e colocaria 5 frames para trás, tá? Aqui, ó. Qualquer coisa depois, a gente muda. Agora vamos fazer o overshoot da transformação do X em hambúrguer. Novamente, chega aqui, Shift Page Down. Aí, Page Down, 1, 2, 3, 4, 5, para pular 15 frames, como está no outro. E eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nessa rotação, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que você vê que ele vai de mais 45 para 0. Então o overshoot é negativo. Então bota aqui menos 10. Então aqui, ó. Tum. Beleza? E agora a gente vai chegar na rotação aqui de baixo. Ctrl+C, Ctrl+V nesse momento. Volta aqui no segundo keyframe. E lembre-se que ele vai de menos 45 até 0. Então o overshoot é o quê? Positivo. Boa, moleque. Então, pronto. A gente criou aqui o overshoot. Porém, apenas esse daqui está com a curva de interpolação personalizada. Tá? Só esse aqui. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar essa curva de interpolação. A gente vai usar um script muito interessante que se chama EasyCopy, que a gente passa lá no nosso curso. E aí eu vou copiar e colar em todos esses keyframes. Ó. Beleza? Se você não tiver esse script, você pode simular, você pode refazer todas essas curvas de interpolação em cada um. Agora, vamos voltar com o nosso objeto nulo. Então vamos voltar com a nossa rotação. Coloca uma rotação aqui. No segundo keyframe vai para 180. Tum. Nesse momento de 2 segundos, quando começa a transformação do X em hambúrguer, eu coloco outro keyframe de rotação, que agora ele vai voltar para 0. Tá? Seleciona todos, F2. Então você vê que está começando a ficar mais interessante. Ó. Mas aí eu pergunto, e se a gente colocar também um overshoot na rotação? Será que fica interessante? Vamos ver, vamos ver. Vou chegar aqui na rotação. Se ele vai de 0 a 180 graus, vamos fazer um overshoot indo para 190. Tum. E se ele volta de 180 para 0, aqui o overshoot vai ser o quê? Negativo. Então, menos 10. Estou falando de 10 graus também, tá? Estou criando esse pequeno padrão. Vamos fazer o seguinte também? Vamos afastar essa galera, tá?
seleciona todo mundo, Alt Shift 1, 2, 3, por exemplo. Tá? Para ficar um pouco mais tempo ali. Não, bota mais um. Mais um. Beleza. Bem, já ficou mais interessante, porém, ainda não está perfeitinho. Lembre-se, você é um designer de movimento, meu parceiro. Então tá tudo nos detalhes. Eu vou colar a mesma curva de interpolação para esses keyframes. Então, já aperta Easy, que ele fica aqui na memória, ó, Easy. Lembrando que se você não tiver esse script, você pode baixar ou então faz na mão mesmo, faz na memória. Então, tá maneiro, mas continua estranho, porque o overshoot da rotação do objeto nulo tá perfeitamente junto com a rotação das barras, tá ligado? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar toda essa rotação aqui do objeto nulo e a gente pode jogar para frente, cara. Então, aperta Alt, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar 10 frames para frente, ou seja, primeiro começa a animação da barra e depois começa a rotação. Vamos ver como é que vai ficar agora. Ó. Vamos voltar um pouco mais. 1, 2, 3. 1. Olha lá. Agora que tá ficando maneiro. Vamos entender isso aqui. A gente fez com que comece a animação da barra, tá? Rola o overshoot da barra e só depois que começa o overshoot das barrinhas, vai rolar o overshoot da rotação do objeto nulo. Então você faz meio que um, né? Um elastic. Bem interessante, né? Eu gostaria de afastar um pouco os terceiros keyframes de todo mundo. Então, Alt 1, 2, 3 nesses daqui. Seleciona esse daqui, ó, Alt 1, 2, 3. Olha lá. Acho que vou pegar da rotação, botar um para frente. Eu poderia pegar o terceiro keyframe só da rotação e colocar mais para frente. Ó. Olha lá. Beleza? Mas aí você vê que fica a seu critério na questão aqui de distância dos keyframes. Lembrando que a distância dos keyframes você está mudando o timing da animação e a mudança da interpolação, que é a curva gráfica, você está mudando o spacing. Olha só como é que ficou interessante. Bem simples, tá? A gente começou de uma forma bem simples e naquele momento não parecia que ia ficar tão legal. Mas olha só que maneiro. Você poderia até fazer, sabe o quê? Mudar mais ainda o overshoot. Vamos supor, aqui está indo para mais 55, você pode botar tipo 60 e aqui menos 60, tá? E aqui, ao invés dele ir para menos 10, você pode botar tipo menos 15 e aqui 15, tá? Para dar uma alopradinha, olha lá, ó. Ele fica mais overshootado, tá ligado? Bem, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Tá aí uma animação simples de ícone de hambúrguer, que aplicando ali umas pequenas animaçõezinhas, um pequeno overshoot em cada mínimo detalhe e organizando os keyframes da maneira correta, você consegue alcançar um resultado incrível. Lembrando que todo o nosso curso de UX Motion Design se preocupa exatamente com o movimento. Como a gente é designer de movimento para criar uma experiência mais agradável a quem mexe em interfaces e tal, você vai ter que se preocupar com o movimento. Você não vai simplesmente fazer um movimento de rotação e acabou, porque isso o programador faz lá, colocando no código e acabou. Esse princípiozinho aqui bonitinho, só quem estuda Motion sabe. E você, como um grande profissional, para você agregar na experiência do usuário, você tem que conhecer esses princípios. Bem, então é isso. Se você quiser fazer parte da segunda turma do UX Motion Design, já sabe, tá o link aqui na descrição para você se inscrever na lista de e-mail e você vai receber no seu e-mail quando a gente vai abrir a segunda turma. Tranquilo? Então é isso. Vejo você na próxima aula. Abraço!